Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e você será abençoado em mais um Conexão Getsemane. Seja abençoado em mais um de nossos programas, hoje com a honra de recebermos aqui a apóstola Glória Fernandes, uma mulher de Deus abençoada que vai te ensinar muita coisa sobre essa função. O que é ser apóstolo, o que é a fé, o que é ser um valente de Cristo. Seja bem-vinda, apóstola. Muito obrigada. A senhora está bem? Estou ótima, graças a Deus. Antes da gente começar sobre os assuntos específicos da área espiritual, vamos falar com o pessoal de casa. De onde e quem é a apóstola? Eu sou da cidade de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Uma cidade bonita, né? Muitos comentam sobre ela. E, na verdade, já moro lá há muitos anos. Não vou falar a quantidade de anos, não, né? Porque senão a gente fica um pouquinho mais velho do que é, né? Estou brincando. Muitos anos já moro lá. A senhora nasceu em um lar evangélico? Eu não nasci em lar evangélico, minha família toda, na verdade, não tinha religião. Meus pais nunca nos ensinou uma religião. Eu vim de um lema, de uma situação em que a minha família, na verdade, não era nem aqui nem lá. Alguns diziam-se ser católicos. Outros nem na igreja ia. E eu tinha, assim, alguma coisa comigo, desde menininha, eu me lembrava que muitas coisas aconteciam comigo que eu achava estranho. Falava com minha mãe, mamãe, eu senti isso hoje, eu vi isso. E a minha mamãe não sabia me responder. Era uma mulher amável, era maravilhosa, uma bondade de pessoa. Mas também não tinha um caminho. Não é? Tinha um coração cheio de amor, mas não tinha um caminho. Isso sem ainda ter contato nenhum com a igreja? Não tinha. Esse sentimento por volta de quantos anos a senhora tinha? Olha, eu já com 7, 8 anos, eu me lembro, até um pouquinho antes, que eu orava assim, sem saber o que era oração, mas eu olhava para o céu e via as estrelas, eu entendia que existia um Deus. Por isso, irmãos, que é bom, eu enfatizei nessa pergunta sobre se ela já tinha tido algum contato com a igreja, com alguma religião, para você entender que o Espírito Santo não existe, ele não encontra barreiras com essa questão de religião ou de igreja. O Espírito Santo toca nos seus escolhidos de maneira sobrenatural. Eu também tive essa experiência na minha infância. Sim. Antes de conhecer Jesus, eu já sabia que havia algo diferente, eu sentia Sim. determinadas sensações, eu tinha fé, mas não era ainda encaminhado. Muito bom a senhora tocar nesse assunto. É assim que foi a minha vida. Como foi o primeiro contato com Cristo na igreja? Na verdade, quando eu estava com os meus 15 anos de idade, eu tive uma experiência muito boa. 15 anos? Algo que me deixou um pouco encabulada. A convite de umas amigas, meninas, como na mesma idade que eu, elas me convidaram para ir. Posso falar o nome? Pode, claro. Elas me convidaram para ir ao Salão do Reino, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. E eu fui porque eu amava as meninas, eram amigas, o irmão, elas. Então nós fomos. E eu ia para acompanhá-las, mas na verdade eu não conhecia a palavra. E dentro da Testemunho de Jeová, que eles não falam em línguas, eles não têm o batismo do Espírito Santo, não é? Não vou dizer mais porque não conheço a fundo. Isso. Mas isso eu realmente sei que acontece. E dentro do culto deles, eu conversando com a Luísa, e de repente eu comecei a falar em línguas. Olha. A minha língua enrolou e eu comecei a falar uns negócios e eu pensei, meu Deus, eu estou ficando louca. Não é? A Luísa olhou para mim, não entendendo aquilo, e me disse, mas você está bem, Glorinha, né? Está bem? Eu falei, tô. Aconteceu alguma coisa na tua casa? Eu falei, não. Falei, ó, também não vou conversar mais com você. Chegou. E aí eu fiquei calada.
porque vinha algo e eu não entendi aquilo. Estava sendo batizada ali dentro. E aí, quando eu voltava a conversar com eles, eu tornava a falar em língua de novo. Olha, que experiência. Isso foi algo assim que me impactou, não só a mim, as minhas amigas que não entenderam aquilo. Ali começava realmente uma nova visão. Né? Sim, Deus estava se manifestando. Eu também passei por uma experiência assim. Uma vez fui convidado para uma reunião, nem sabia o que era. Era, na verdade, uma reunião no centro espírita. Olha aí. E uma criança chegou para mim nessa reunião e falou comigo assim: você sabia que naquela sala ali você não pode entrar porque eles não gostam de você? Então, se a pessoa começar a focar nessa experiência, como a senhora teve lá, uma experiência de falar em línguas em um meio que não conhece Sim. esse dom, Sim. Né? A gente percebe que esse Deus que nós servimos é um Deus real. Sim. A senhora tem uma palavra muito forte voltada para a questão dos valentes. O que é essa visão dos valentes? Sabe, nós estamos vivendo um tempo, essa mensagem que eu trouxe aqui, esses 3 dias, na verdade foi realmente uma vocação do Senhor Espírito Santo. Porque eu orava a Deus e pedia a Ele uma palavra, uma mensagem para trazer, esses 3 dias. E Deus me mandou a trazer este ensinamento, essa motivação, porque os valentes, que não são só os pastores, que não são só os presbíteros, diáconos e liderança, mas também cada ser humano é um valente. Nós temos que vencer tantos obstáculos, não é? Com certeza. Quantas coisas doidas nessa vida. E eu posso considerar cada pessoa um valente. E Deus me mandou ministrar sobre a honra. Quantas pessoas têm perdido a honra? E perder a honra pode ser na morte de uma pessoa querida, um desemprego, uma crítica, não é? Às vezes um sonho que a pessoa tinha e de repente aquele sonho cessou, houve uma desmotivação. E a honra vai para onde? Essa desmotivação está diretamente ligada à desonra. Né? A desonra. A desonra. E é isso que Deus me enviou a falar ao povo, a restaurar essa honra perdida. Deus sempre tem, a cada manhã, Ele tem uma unção nova para derramar. Aleluia. Você vai ter aí em casa muito para ver sobre a apóstola, porque ela está numa semana de pregações aqui em Belo Horizonte e essas pregações são filmadas e estão presentes ali em toda a nossa rede social do Grupo Getsemane. Você vai encontrar no Getsemane no YouTube, a Igreja Batista Getsemane, também no Conexão Getsemane, que vai estar no YouTube, toda a rede social, Facebook, Instagram, vai ter oportunidade de acompanhar essa palavra que a senhora falou. Para fechar esse bloco tão maravilhoso e que passou tão rápido, eu só queria deixar essa pergunta com a senhora. O que temos a dizer sobre a união das igrejas? Para fechar, você pode fechar falando essa resposta para o pessoal de casa. Talvez você vai até assustar o que eu vou te dizer. Eu creio na união da igreja de uma forma, não um ajuntamento de cultos. Olha, isso é uma maneira que eu vejo. Não o fato da Getsemane ir para uma outra igreja aqui ficar juntos, ou da outra igreja vir e ficar juntos. Eu creio na união das igrejas através da união com o Senhor Espírito Santo. Que bênção. E olha como o Espírito Santo está falando através da boca da senhora. Eu entrevistei essa semana o bispo da Universal de São Paulo e ele falou que Deus não quer a unidade apenas, a uniformidade, que é diferente de ser uma só reunida em um determinado lugar. Sim. Deus abençoe. Até o nosso próximo bloco com mais um pouquinho de Glória Fernandes, essa apóstola abençoada. Se você perdeu o primeiro bloco, o comecinho, chame o pessoal na sala, chame seu vizinho, dê um toque no celular para que as pessoas acompanhem todo esse programa na rede social. Deus abençoe. Olá,
Olá, seja abençoado em mais um bloco do nosso programa. Se você perdeu o primeiro bloco com as coisas que essa apóstola falou, espirituais, coisas preparadas diretamente do coração de Deus para a sua vida, vai lá, olha na rede social da igreja para acompanhar tudo que já passou e agora essa oportunidade maravilhosa de estar com você aqui de novo, apóstola. Obrigada. Apóstola, eu terminei o bloco anterior perguntando Sim. sobre a união das igrejas, né? E eu também tenho outro assunto muito polêmico para perguntar para a senhora. O que a gente fala sobre o mediatismo do homem e o que isso tem a ver com o tempo de Deus? O homem quer tudo imediato. Eu já ouvi uma palavra da senhora falando sobre 42 anos para converter e, de repente, Jesus, resolve o meu problema Olha, já amanhã. Viu? Olha lá. Exatamente. O ser humano é um ser dificílimo de entendimento. Eles veem Deus, me desculpe, eles veem Deus como um objeto para fazer a vontade deles. A pessoa não se lembra de Deus. Verdade. Fica há 42 anos, tem outros que muito mais e tem outros que menos. E de repente, num segundo, quer que Deus faça tudo. E é interessante que Deus vai trabalhar no dia a dia. Porque tem coisas que se Deus der de uma vez, a pessoa se perde. Exatamente. Por exemplo, riqueza. Tem gente que pede, eu quero ser rico, eu quero ser... E Deus até prospera, mas a pessoa não entendeu, logo se perde. A primeira coisa é sair da igreja. Vai viver a vida. Então, Deus conhecendo o ser humano, entendendo a estrutura do ser humano, Deus vai fazer devagar. Dia a dia, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Aleluia. E não adianta querer correr disso. Tem um processo, né? É um processo. Apóstola, Deus realmente é bom? Meu Deus, meu Pai. Eu fui uma mulher que tive uma experiência com Deus fantástica, que o tempo é pequeno. Eu fui uma mulher que passei pelo vale da sombra da morte. E eu posso falar de Deus com propriedade. Eu estou aqui como Jó. Eu não ouvi falar, eu vivi. Eu fui uma mulher dona de um grande comércio na cidade de São José do Rio Preto. Isso no ano de 1992, mais ou menos essa data, tempo em que o Fernando Collor de Mello veio para o governo do país. Estava no governo. E ele fechou, não é? O dinheiro que o povo tinha foi preendido, as pessoas que tinham pouco ficaram sem nada. Verdade. Outros que conseguiram ter alguma coisa porque guardou dinheiro embaixo do colchão, guardou dinheiro em casa, como se diz. É verdade. E esses, então, conseguiram sobreviver. Mas a maioria das empresas faliram, as pessoas tiraram a própria vida. Realmente, foi um tempo dos mais difíceis. E eu tinha um comércio muito grande, uma loja de decoração. Quem é que ia comprar cortina, tapete, coxa, almofada? Numa época em que o dinheiro sumiu e as pessoas não conseguiam nem comer. Né? Não é? E foi nessa época que eu perdi tudo. Eu perdi tudo que eu tinha. E um dia eu saí para tirar a minha vida. Subi uma rua, vou diminuir. Naquela rua, subindo, qual que era a minha mente? Eu me jogo num precipício, eu me enfio embaixo de um caminhão Scania, porque naquele tempo havia aquelas carrocerias, seguro com pau, e aquilo, eu coloco o carro ali e eu morro, eu queria morrer. Porque eu perdi tudo. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu abri os meus armários e eu não tinha nem o que comer. Não tinha Deus. E o interessante, tinha amigos crentes. Nenhum me falou do Senhor. Nenhum me buscou. Fantástico isso aí. Mas Deus me buscou. Então, realmente, Deus me buscou. É bom. Ele que me mostrou o caminho. Naquele dia que eu ia tirar minha vida, o Senhor fez o meu carro morrer na porta de uma igreja. Esses são os milagres que eu creio. E se você está passando aí agora, assistindo esse programa, por uma situação parecida, nós estamos vindo aí de uma crise em 2014. Sim. Logo depois veio essa nova crise com Sim. a situação da mudança de governo no país.
Se você está passando por isso, eu também tenho uma empresa, eu sei o que é um empresário não ter condições de pagar suas contas, sim, o que é um banco ligando, o que é uma situação de você ver todos os seus recursos serem minados. Eu te digo o mesmo que a apóstola disse agora. Deus realmente é bom e Ele pode transformar isso de uma forma que você nem vai conseguir entender. Sim. Apóstolo, onde realmente entra a cura interior? Que é um assunto também que a senhora é especialista. Na verdade, o meu chamado foi de cura física mesmo. Né? Deus me deu o dom da cura. Ele é muito bom, gente. Temos testemunhos, inclusive, de sim, pessoas que estavam com cirurgia marcada aqui na igreja e após a oração... Foi curada. Esses 2 dias. E hoje tem mais, né? Glória a Deus. Daqui a pouquinho. Deus, ele me ungiu com o dom da cura. Talvez vocês podem até me perguntar, mas por quê? Eu falo, não sei. Eu mereço? Não. É que Deus dá. Não é? Deus dá. Agora, depende de nós exercitarmos esse dom. Se você guardar o dom na gaveta, não vai acontecer. O dom só acontece quando a gente ora pelos doentes. A igreja da senhora fica lá hoje, a senhora tem a base no interior de São Paulo, né? Sim, São José do Rio Preto. A igreja, qual é o nome da igreja? É Missão da Fé. Missão da Fé. Isso. Uma outra pergunta, e que é uma das perguntas que nós estaremos fechando, é o que significa o apóstolo? Porque a senhora é apóstola. Tem tempo? Tem. De forma bem compacta, tem. Que pena, né? A gente tem que falar isso. Televisão é tudo rápido. Eu poderia te explicar até o porquê do apostolado. Como é que ele é dentro da palavra de Deus. Mas é o tempo. Na verdade, o apóstolo, ele é chamado por Deus como aqueles que faziam exatamente aquilo que Jesus ensinou. Quem eram os apóstolos? Aqueles que andavam com Jesus. E o que é que eles faziam? Curavam os enfermos, expulsavam os demônios, né? Libertavam os cativos. Exatamente aquilo que Jesus fazia. O apóstolo também, ele tem uma liderança para ter muitas congregações a seus cuidados. Isso, um plantador de igrejas, sim, né? Enfim, agora o bonito é da onde vem o apóstolo, né? Isso é que é bonito. Mas é tempo. Muito bom. Gente, é muito rápido o programa, a gente tem muito assunto para falar. Hoje nós estamos aqui com um livro que o pastor falou, fez junto com o Francis Bittencourt, Ansiedade, Angústia e Medo. É um assunto que a senhora, inclusive, tem falado aí nos cultos e as ministrações aqui no grupo da Igreja Getsemane. Ansiedade, Angústia e Medo. É uma das primeiras coisas pesadas que aparece quando a pessoa passa por uma crise, né? Sim. A primeira coisa que acontece é aquele medo de não conseguir passar por aquela situação. Eu vou falar uma palavra, como sempre a gente tem uma palavra no nosso programa, a gente vai ler um versículo e logo depois a senhora vai deixar um recado final para o pessoal de casa. Tá bom? Vamos ler comigo lá, gente, agora em Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 13. Vamos lá? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, como a própria apóstola acabou de dizer, não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sim. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu creio nesse Deus. Eu creio num Deus que transforma uma situação que já estava no final e de repente ela tem o seu início. Sim. Um Deus que faz coisas que a gente não consegue explicar. Um homem que estava com o braço deslocado há anos, com cirurgia marcada, a apóstola fez uma oração e esse braço voltou ao normal. Pessoas que foram curadas de maneira sobrenatural. Eu creio nesse Deus. E que para você, como a apóstola falou no começo do programa, para você ter essa experiência com Deus, você precisa buscar no íntimo o dia a dia com Jesus. Apóstola, deixa um recado para o pessoal. O que eu tenho a dizer é que cada um de vocês, não importa o que está passando, não importa o que está acontecendo,
Clamem a Deus. Para buscar Ele, chore, grite, faça o que quiser. Mas não deixa de clamar ao Senhor. Deus nos ouve. Ele ouve e Ele vem com a resposta. Pode, às vezes, demorar 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, anos. Mas um dia o Senhor vem com a resposta. Aquele que tem Deus, que clama a Ele, jamais ficará desamparado. É isso que eu tenho para dizer. Glória a Deus. Pastora, apóstola, eu sou Getsemane e você? Também. Somos todos Getsemane. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.